Tá. Vamos contar a sua história lá do começo? Vamos. Antes de você ir trabalhar na loja de música, você já era uma criança musical, criativa, sua família tem artistas da música? Cara, eu tenho um tio que toca violão nas festinhas. É tudo, assim. Eu sempre não tinha nenhum artista na família, então pra mim até foi um negócio estranho de entender que dá. Quando você entende que pode. Tipo assim, porque ganhar vida, até financeiramente falando com música, é um troço muito doido, assim. Eu lembro que os meus pais me apoiaram porque eu sempre, que nem eu falei, eu sempre fui desde criança, assim, muito predestinado a ficar muito triste. Não é nem triste, eu acho que é melancólico. Uhum. Então eu sempre tava, tipo, comigo, sozinho comigo, eu às vezes brincava ali, mas sempre tava em algum momento sozinho, melancólico, e sempre tava escrevendo. E teve um dia que os meus pais saíram de casa, e eu lembro que eu peguei uma folhinha, assim, eu tenho até hoje essa folha, e eu rabisquei o que eram minhas 2 primeiras músicas. E no dia bateu um vento muito doido, assim, eu lembro que eu fiquei assustado, que bateu porta, janela, tudo. E aí eu olhei pra folha e falei, cara, até hoje eu acho que às vezes eu vivo caçando a mesma sensação que eu senti aquele dia, assim, na hora de escrever uma música. Porque foi um negócio tão eufórico, que é basicamente talvez o que a Lívia sentiu quando escreveu a primeira música dela, aos 7, eu senti, sei lá, aos 13, 14 eu tinha. Uhum. E aí eu fiquei com aquela sensação do tipo, cara, isso aqui não existia, e agora existe, porque eu tinha um violão, mas eu não sabia tocar as músicas que eu gostava de ouvir. Então eu escrevi as minhas próprias músicas. Essa foi a minha ideia, do tipo, pô, eu não consigo tocar essa música do Legião Urbana, sei lá. Então eu vou ter que escrever as minhas porque eu só sei 2 acordes. Não tem uma música que eu gosto que tem só 2 acordes. Eu comecei a fazer 2 acordes e escrevi. E quando isso aconteceu, eu senti tipo um negócio que eu falava, cara, era uma injeção de ânimo, assim. A sensação é de que eu tinha sido preenchido por uma coisa que durava, sei lá, 2 semanas que eu ficava feliz. Então eu faço música até hoje para ficar feliz. Só por isso. Eu escrevo música para ficar feliz. Porque até hoje é assim, às vezes essa injeção de ânimo, quando eu escrevo uma música hoje, dura 1 hora. Às vezes dura tipo 1 mês, dependendo da música. Porque aquilo... Não é nem porque eu lancei porque as pessoas gostaram, é porque eu escrevi, saca? Então, quando aconteceu aquilo ali, eu lembro que eu comecei a escrever feito um doido, assim. Eu escrevia, tipo, todo dia. Minha mãe e meu pai não faziam ideia. Então, eu dobrava num papel e escondia embaixo do teclado do computador, da gaveta lá, de roupa. Ia escondendo aquilo lá embaixo da cama e chegou um momento que não tinha como, tipo, você entrar no meu quarto e não ver, porque eu comecei a colar nas paredes. Tipo, Meu a Deus parede do do céu. quarto tava cheia de letra, de música, assim, e eu lembrava de tudo. É engraçado que a maioria dessas músicas eu já A joguei mãe fora. entrando, parecendo aquela cena de, né? Aquele garoto do Filho, Acre que escreveu por todas eu as pensei paredes. a mesma coisa. Eu falei, não vou falar do garoto do... Eu fui e falei. Eu não lembro desse episódio. Você Eu não lembro, mas não lembra? lembro direito o que aconteceu. É que eu não lembro o fim da história. Eu também não lembro, mas ele... Que rolou... rolou uma história na internet, o garoto do Acre. Deve ter foto disso, Fer, do quarto do garoto do Acre. Ele Que- escreveu por todas as paredes, tipo, uns códigos, assim, uns enigmas. É, uma coisa... Eu adoro enigma. Você vai reconhecer o quarto. Só que com letras de música. E chegou uma... Olha lá, peraí. Olha que doido. Tipo, ali, ó, era o quarto dele ali, ó. Olha lá. Aquele primeiro ali, Fer, a foto. Ó. Esse é o Brian com letras de música, tá ligado? Vocês acharam estranho? De maneira alguma. Claro que não. Cara, depois do passarinho, tá suave. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a colar, eu pegava folha, colava. Eu lembro que era uma fita cromada ainda, porque eu achei, tipo, no emprego que eu tinha uma fita. E aí eu ia Aquela colando. prateada lá. Ia colando. Aí chegou uma hora que eu falei, cara, e agora? O que eu faço com isso? Porque alguma coisa eu tenho que fazer com isso aqui? E aí é onde surgiu. E eu não tenho O mais skin. parede. Acabou as paredes, vou começar a colocar na sala, minha mãe vai ficar chateada. Isso Né? você já tinha que idade? Cara, eu lembro que eu fiquei. Em 2016, eu já escrevia muito. Só que eu parei de escrever durante uns 10 meses. Eu entrei num relacionamento muito doido e eu não encostei no violão durante 10 meses. E eu entrei numa depressão muito doida, assim, eu não saía da minha cama. E aí eu lembro que os meus pais sempre tinham esse cuidado, tipo, pô, você quer fazer música mesmo? Tem certeza, sabe? Mas quando eles viram, eu falei muito abertamente, eu falei, pai, é o único negócio que faz eu me sentir vivo, cara. Não é fazer um show, porque eu nem vivi isso ainda. Nem, tipo, tentar seguir uma carreira de música. Mas música é a única coisa que faz eu querer continuar vivendo. Eu tenho um monte de coisa que me daria motivos suficientes para querer continuar vivo. Mas a música é um negócio que preenche minha alma. Eu vivo por isso. E eu percebi que eu estava tanto tempo longe que sempre quando eu pegava o violão e colocava a caneta no papel, fazia... Aí fazia sentido. Aí eu falava, cara,
eu quero ficar aqui para sempre, né? Tipo, quero criar uma rotina de escrever músicas. Eu não queria parar, eu não queria almoçar, eu queria escrever música. E eu ficava ali, rabiscando, escrevendo. Porque aquilo ali não era, eu não digo nem que era uma terapia, era tipo o meu motivo maior. Então, quando eu voltei a escrever e comecei a me sentir vivo de novo e comecei a respirar isso, eu arrumei esse emprego nessa loja de instrumentos. Antes eu trabalhava numa fábrica que fazia roupas de ginástica, essas coisas e tal. Eu ficava fechando caixa de papelão o dia inteiro, assim, e fazendo música na minha cabeça, assim. Eu chegava em casa, anotava e tudo mais. E aí, nessa loja de instrumentos, eu lembro que quando eu cheguei pra trabalhar lá, esse meu ex-patrão falou pra mim... Vendia roupas? Você tem... Só instrumentos? Pianos e roupas? Não, lá era só instrumentos. Nossa, que pobre. Nossa, que loja mais chata. Aí eu cheguei lá e vendia eletrônicos também, e eu instalei Sky Gato durante um tempo também. Isso aconteceu. Eu não sei se podia falar isso, a Deb. Abraço, Sky. Patrocínio indo por água abaixo nesse momento. E aí, não, mas aconteceu. Eu precisava muito de grana e lá vendia esses planos da Sky. E aí eu falava, tem esse plano aqui, tem esse plano aqui, tem esse plano mais barato. Aí a pessoa falou, não, mas o mais barato ainda não dá. Eu falei, então, eu tenho um pacote especial. E aí, só que era o pessoal do balcão que vendia, eu vendia os violões. Só que eles me chamavam, me davam um troco lá, R$50, pra ir lá instalar a antena, porque tinha que subir na escada, era alto pra caramba nas casas, às vezes, pra colocar o negócio. E quando o pessoal não pagava, você tinha que tirar a antena. Então, você tinha que entrar na casa da pessoa e falava, E tirava o gato. mas eu tô assistindo um filme. Desculpa, meu amigo, eu vou tirar essa antena aqui, já instalava em outro lugar e tudo mais. E foi naquela loja ali que eu escrevi muitas músicas também, porque os donos da loja sempre me apoiaram muito, assim, tudo mais. Meus pais já tinham entendido que ou eu fazia música ou eu adoecia, literalmente falando. Então eles falaram, cara, se é isso que tu quer, bora, tipo, no que eu puder te ajudar, vamos nessa. Tinha alguma outra opção na sua cabeça? Cara, possível, eu tipo... mentia pra mim, assim. Eu falava, cara, eu lembro que eu me inscrevi num curso na faculdade de psicologia, e eu tava com o boleto pra pagar na mão, assim, na fila pra pagar. E aí eu lembro que eu tava me tremendo. Eu falava, cara, eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer isso. Eu quero fazer música, porque eu já faço música. E eu não quero que a música esteja nesse lugar de tô no meu quarto escrevendo e trabalhando com qualquer outra coisa. Eu quero viver o máximo que isso pode me dar. Uhum. E aí eu lembro que eu tava nessa fila e falei, vou fazer o seguinte. Eu rasguei assim, dei pra menina, a menina não entendeu nada. Falei, beleza, jogou no lixo. E aí eu falei, cara, eu vou pra casa. Não, eu fiquei meia hora na fila, cheguei pra pagar, eu rasguei e falei, joga no lixo. Enfim. Tem que ir até o final da Cara, eu realmente tô história, me sentindo muito doido aqui falando esses negócios, tudo bem. E aí eu cheguei em casa, eu falei, cara, foi um episódio que me marcou muito, porque na época que eu me joguei pra fazer isso mesmo, eu tava muito mal, porque eu tava muito nessa fase do que eu vou fazer, como é que vai ser, eu amo escrever música, eu amo viver isso, ouvir música, respirar música, mas preciso pagar minhas contas, como é que eu faço? Uhum. E aí eu lembro que eu voltei desse episódio e eu tava muito mal, assim. Tava com uma depressão muito bizarra. E aí um dia, não vou nem entrar em detalhes aqui, porque é bem triste, é bem chato. Mas eu cheguei em casa e falei, cara, não faz sentido nenhum continuar vivo. Então eu vou fazer um negócio. Eu vou ali, eu trabalhava no sábado até meio-dia, mais ou menos. Aí eu cheguei em casa e falei, cara, eu vou dormir um sono. Quando eu acordar, eu vou ser quem eu quiser ser, vou fazer as coisas que eu quero fazer do jeito que eu quero fazer, vou me relacionar com as pessoas que eu realmente gosto de verdade e eu vou ser muito verdadeiro comigo. Eu lembro que eu acordei e eu peguei meu guarda-roupa, assim, coloquei tudo pra doar, assim, as roupas, porque eu falei, não gosto de roupa, por que eu uso isso aqui? Sabe? Joguei fora. Desde esse dia, é muito doido agora eu experimentar roupas diferentes, assim, mas desde esse dia eu usava calça preta, camisa preta. Tipo assim, era um escudo pra mim, assim, eu ficava me sentindo... O pessoal fala, porque o Brian só usa... Não é porque, tipo, eu me achava bonito ou gostava que fazia sentido, é porque era um escudo mesmo, sabe? Tipo, eu acordo, minha mãe via isso acontecer, assim, eu acordava, colocava uma calça preta, uma bota pra ficar dentro de casa. Dentro de casa com uma bota preta, uma calça preta, uma camisa preta, às vezes camiseta branca. E eu fiquei assim durante muito tempo. Aí chegou num momento que eu realmente falei, tá, então vamos fazer acontecer. Aí nasceu um outro Brian, que é o Brian que queria ver as coisas acontecendo, além de escrever as músicas. E eu lembro que ali foi muito legal, porque na época, tipo, hoje eu tô com a Universal Music. Eu achava que a Universal fazia filme. Nem sabia, né, como é que funcionava as coisas, só fazia música e tal. Então ali eu falei, como é que eu faço isso aqui acontecer? Enquanto compositor, que era o que eu queria ser, era como eu me imaginava. Uhum. E aí apareceu o Pedro, eu trabalhava já nessa loja de música. Eu lembro que eu tava vendendo um par de baquetas pro Dani, que era a batera dele, Laurentino. Falei, Dani, tal, tenho um monte de música e tal, não sei o que fazer direito, eu vi que o Skin tá
tá precisando de umas músicas pra um disco novo. Você não mostrava a música pra ele? Ele falou, não, te passo o WhatsApp dele. Eu falei, puta que pariu. Nossa. Tá, eu lembro que eu fiquei escrevendo a mensagem e apagando várias vezes, assim. Eu falei, Pedro, tal, eu sou o Brian aqui. Tô te mandando uma música aí e tal. Aí ele me ligou, falou, cara, eu vou aí e tal. Eu acho que eu contei ao vivo isso? Contou. Conto, né? Aí Chegou com uma patinete? ele chegou com um patinete elétrico, assim, eu nunca me esqueço da cena. Ele chegando assim, todo ripongo, assim, com o patinete elétrico. E aí ele e o Lucas me levaram pro estúdio. E ali as coisas começaram a acontecer, assim, que eu vi que dava pra fazer. Eu falei, cara, eu posso cantar. Eu lembro que eu ouvia na época, até hoje, assim, muito o Nando Reis. E eu vi uma entrevista do Nando que ele falou exatamente o que ele sentiu com o Neil Young, se eu não me engano. Que ele falou, pô, ele tava saindo do Titãs e viu um disco do Neil Young e falou, pô, se esse cara canta, mano, e defende as próprias músicas, e é muito particular o jeito que ele canta, né? O Neil Young, aquela coisa. O Nando falou, pô, eu também posso. E quando eu vi o Nando, eu falei, cara, esse cara, eu não olho pra ele cantor-compositor, eu olho pra ele compositor-cantor. Então eu vou fazer, vou me jogar também, porque que se dane se ninguém gostar da minha voz, que se dane se eu ficar nervoso, que se dane tudo, essas são as minhas músicas, eu tô colocando elas no mundo. Se isso um dia conseguir fazer com que eu toque na minha cabeça, né, que eu toque num bar e pague as minhas contas, que se foda, eu vou fazer. E aí eu me joguei, aí as coisas começaram a acontecer, o Pedro me ajudou, aí no caminho, o Pedro e o Beat sempre foram seres muito incríveis, assim, surgiu o Davi Carturani na minha vida, que é o meu melhor amigo hoje, assim, até hoje, desde 2018 que a gente se encontrou. E nesse momento, o Lucas e o Pedro falaram, pô, Brian, eu acho que você tá fazendo as coisas do seu jeito e o Davi já pode te ajudar pra caramba também. Vai, mano, faz suas coisas, cara. Tipo, Mas você já era Brian Bear? Já tinha me tornado Brian Bear. Eu escolhi o nome artístico, tava junto com o Pedro, que é uma história até engraçada, porque meu nome é Brian William. Mas quando eu era criança, eu estudava num colégio, e eu já levava o violão e mostrava as músicas, que eu não sabia tocar músicas de outros artistas, eu só tocava as minhas, todo mundo ficava, puta que pariu. Toca tal, eu falei, não sei essa aqui. Com 2 acordes? Exatamente. E aí, essa menina tinha um cabelo azul, diferentão, assim, no colégio, e ela brincava de ler a mão das outras crianças, assim. Aí um dia ela pegou minha mão, assim, e falou, tá escrito aqui que tu vai ser artista. E o teu nome artístico vai ser Brian Bear. E o Bear é B-E-H-R. Ela fechou minha mão e colocou no meu peito, assim. E eu fiquei tipo, uou,